Graça e paz a todos, meus amados irmãos em Cristo. Deixa eu te fazer uma pergunta, você é fiel? Você se considera uma pessoa fiel? Eu quero trazer um texto que está lá no livro do profeta Daniel, capítulo 6 e o versículo de número 4, que diz assim: Então os príncipes e os presidentes procuravam achar a ocasião contra Daniel, a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião de culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício nem culpa. Glórias a Deus. Daniel capítulo 6, versículo 4. Meus amados irmãos, eu vejo muitos testemunhos de pessoas que contam histórias, de perseguições, de pessoas que foram perseguidas, seja nos países que tem aí a chamada cortina de ferro, a dificuldade do acesso ao evangelho por causa do comunismo, ou das ditaduras, ou talvez também dos países com uma maioria muçulmana que tem a dificuldade de ter liberdade para o evangelho. Eu imagino esses lugares onde muitas pessoas deram a vida por causa da cruz, por causa de Cristo, por causa da sua fé. E até hoje tem pessoas sendo mortas, as pessoas sendo mortas no mundo, quantas pessoas martirizadas, quantas famílias destruídas, pastores, igrejas queimadas, pessoas que não conseguem conviver com a fé do outro, e aí parte para a violência, pessoas são mortas. Existem governos que perseguem literalmente os cristãos, como os governos que apoiam o sistema comunista. O sistema comunista, ele é anticristão. Onde você vai, onde tem o comunismo como doutrina principal daquele marxista, naquele país, com certeza o evangelho não tem liberdade. E isso é fato. Não estou falando aqui em experiências televisivas, estou falando em fatos. Missionários mortos na China, missionários mortos e presos na Coreia do Norte e tantos outros países, Cuba mesmo, Fidel Castro, um dos maiores assassinos do mundo, juntamente com sua família ali, juntamente com aqueles guerrilheiros que em nome da tomada do poder mataram tantos cristãos, pastores, homens que confessavam a fé. E com certeza, irmãos, isso aí não só está documentado, mas tem fotos, tudo, de testemunhos de pessoas que foram perseguidas por causa do evangelho. E a pergunta que eu quero fazer a você: se você tivesse numa situação como essa, como você se reagiria a uma perseguição, a um levante de Satanás contra a tua vida? É evidente que alguns irmãos aqui devem ou podem vivenciar isso. Como? Talvez numa família onde só você é cristão, talvez numa empresa onde só você professa a fé cristã, e aí você começa a ser escanteado, você começa a ser perseguido, e existe inveja contra você. E Daniel estava numa situação assim semelhante. Daniel estava na Babilônia. A Babilônia tinha vários deuses, tinha a sua crença, e Daniel, que vocês devem saber, foi levado jovem ali para a Babilônia, ficando preso na Babilônia, como um estudante, mas preso. Ele não era um estudante comum, daquele que vivia ali na Babilônia. Ele estava ali preso. Ele não podia sair, então ele ficava preso, rodeado por caldeus, ou seja, pessoas que moravam na Babilônia, na região da Babilônia, e ele tinha que andar lá certinho. O que acontece? A Bíblia diz que ele cresceu tanto depois das revelações dos sonhos, que a Bíblia diz que o rei Dário chamou ele para ser um dos presidentes. A Bíblia diz que o rei Dário constituiu, na época do seu reino, 120 sátrapas, que eram uma espécie de governador, os governadores da Babilônia. E sobre esses governadores constituiu-se três presidentes, e um deles era Daniel, ou seja, imagine o cargo que Daniel tinha. E a Bíblia diz que havia uma pretensão da parte do Dário, o rei Dário, de promover Daniel a um posto mais elevado. Está lá no capítulo 6 de Daniel. E aí a Bíblia diz que isso motivou uma perseguição por parte dos conterrâneos do rei Dário, na verdade dos caldeus, dos babilônicos, por conta de que Daniel, um cara que chegou escravo, estava crescendo tanto ali dentro da Babilônia, estava galgando uma proeminência grande ali dentro da Babilônia. E nesse contexto a Bíblia diz que Daniel não deixou de praticar sua fé,
mesmo tendo uma corja de inúmeras pessoas contra ele, mesmo tendo inúmeras pessoas contra ele que se levantava com inveja, ele não fez nada para agradar o povo. Ele não fez nada para agradar a maioria daquelas pessoas que talvez não gostassem dele. Ele continua andando, né, de maneira íntegra, que a Bíblia diz que ele era um homem fiel e não se achava nele vício e nem culpa. Ou seja, os homens procuraram alguma coisa na sua vida, talvez alguma coisa de corrupção, né? Porque tem pessoas que chegam ao poder em alguma esfera e começam a ter a corrupção, né? Como um veneno que destila-se, né? Dentro do poder, da autoridade. A Bíblia diz que Daniel, mesmo tendo aquele poder todo como um presidente, ele não se meteu em falcatrua, ele não fez coisas erradas, ele não se levantou contra. Ele tem uma vida tão íntegra que os homens procuraram alguma coisa e não encontraram nada. Não encontraram nada na vida daquele homem que era um homem de Deus, que permanecia fiel. Eu imagino quantas coisas Daniel teve que abrir mão por causa da sua fé, por causa da sua crença, por causa do nosso Deus. E isso também se aplica a todos nós. Será que eu e você conseguiríamos andar nas Babilônias desta vida, que é o mundo, o pecado, né? A opinião pública? Será que nós conseguiríamos andar por este mundo sendo luz? E mesmo sendo luz, nós sabemos que vai haver oposição, vai se levantar invejosos, vai se levantar pessoas, vão se levantar pessoas lá no seu trabalho, né? Na concorrência da sua empresa, na igreja, até na igreja, é verdade, na igreja. Tem pessoas que não estão felizes com o teu sucesso, com o teu crescimento, com a sua maturidade, com aquilo que Deus está lhe dando. Tem pessoas que têm inveja da espiritualidade dos outros, né? Começam ao invés de construir e crescer espiritualmente, começa a usar o Facebook para poder atacar um, atacar outro, ao invés de você fazer a obra de Deus. Sabe, não que eu esteja aqui para julgar ninguém, e Deus não nos fez fazer isso desta forma. Mas a gente perde tanto tempo muitas vezes julgando a atitude de alguém, de um pastor, de uma igreja, de uma seita, que a gente está perdendo tempo de ganhar almas, estamos perdendo tempo de ganhar vidas com o nosso testemunho e com a nossa pregação. E Daniel, ele não fazia nada para agradar ao povo, ele fazia tudo para agradar a Deus. E por causa disso, levantou-se pessoas contra ele, inimigos, mas mesmo assim ele permanecia fiel. Por quê? Porque ele sabia que a fidelidade atraía coisas maravilhosas para a vida dele. Sabe, queridos, eu não estou falando de fidelidade somente entre um homem e uma mulher, entre o pai e um filho. Não, eu estou falando de fidelidade, de ser fiel às palavras, daquilo que nós prometemos para Deus, daquilo que nós queremos ser para Deus. Será que conseguimos ser este homem, esta mulher fiel a Deus? Será que conseguimos ser fiéis ao Senhor? Porque quantas pessoas já não prometeram coisas para nós e não cumprem? Ah, pastor, eu estou aqui para servir, eu estou aqui para ajudar, meu negócio é fazer a obra. Começou o coronavírus, começou um problema sério que foge ao controle dele, essa pessoa muda, essa pessoa não é mais a mesma pessoa, ela já não é íntegra, ela já se corrompe. Irmãos, nós não podemos mudar o nosso comportamento só porque estamos na Babilônia, só porque estamos numa crise. Nós estamos passando por um momento difícil e é aí que a nossa fé deve ser demonstrada. É aí que a nossa fé tem que ser, sabe, evidente para todos. Porque a fidelidade, ela atrai o testemunho público. Amém? A fidelidade atrai o testemunho público. Olha o que a Bíblia diz no versículo 5. Então eles, os homens, disseram: nunca achamos ocasião alguma contra Daniel, senão a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Olha o que os homens estavam dizendo. Olha, nós tivemos toda a vida onde nós buscamos alguma coisa contra Daniel. No entanto, nada tinha contra ele, nada que venha a desabonar a sua conduta aqui na Babilônia. É um homem íntegro, um homem fiel. Mas vamos buscar alguma coisa dentro da lei do Deus dele. Sabe, queridos, muitas vezes nós estamos dando testemunho do nosso comportamento, mas
os babilônios procuraram alguma coisa para acusar Daniel, e não tinha o que acusar, porque ele era um homem, como a Bíblia diz, fiel. No entanto, a Bíblia diz que era na lei de Deus que poderia ter alguma coisa, algum artifício, né? Algum argumento para aqueles homens derrubar Daniel do poder e talvez usurpar o seu lugar e acabar tirando ele da pretensão de ser um dos maiorais ali da Babilônia. No entanto, o que aconteceu? A Bíblia diz que mesmo eles procurando corrupção, procurando ilícito, não tinha. Não tinha, queridos. Olha, irmãos, quem não deve, não teme. Então eu acredito, irmãos, que nós temos nos momentos da vida, onde passamos por situações das quais nós seremos provados, para ver se nós vamos cair ou não na mentira, se nós vamos cair ou não no erro. Sabe quantas situações nos encurralam, né? A gente passa por uma situação que te coloca contra a parede, para você dizer ou a verdade ou a mentira. Ou você ser íntegro ou você não tem integridade, né? Ou você ser fiel ou ser infiel. Então é neste momento que o testemunho público vai ser dado. E o testemunho de Daniel era evidente, porque ele se mantinha em honestidade diante de tanta corrupção, era um homem íntegro, era um homem que, mesmo tendo aquela relação com o mundo, não se corrompia com o mundo. Ele pode perder o emprego, ele podia perder as amizades, mas não deixava de ser fiel. Deus está propondo para você nesse ensino desta manhã, que independente do que você está passando, independente que você um dia possa ser encurralado por um problema, não faça na ilegalidade. Não faça de maneira errada. Sabe, lá quando a minha filha nasceu, o que aconteceu? Ela gostava muito de comer assistindo desenhos, né? Principalmente desenhos evangélicos, né? A gente tinha alguns DVDs em casa. Só que criança, você deve ter criança em casa, a gente assiste uma vez e a gente já não quer assistir. Então a criança assiste várias vezes o mesmo CD, né? E aí depois daquele DVD já está exaurido, ela não quer mais. O que acontece? Eu teria que comprar muito. E eu não tinha muito dinheiro para estar comprando toda hora DVDs. Porque, cá para nós, irmãos, tem alguns DVDs de alguns cantores, né, evangélicos, né? Alguns irmãos aí que são valores astronômicos, valores altos. E aí eu não conseguia comprar. E aí eu passando por aqueles camelódromos, né, onde tem os camelôs vendendo um monte de CD, DVDs pirata. Eu olhei assim, eu me lembro que eu fui na loja, a loja custava R$30 o DVD da irmã, mas quando eu cheguei lá no camelô tinha aquele mesmo DVD, claro, com a capa diferente, estrutura totalmente diferente, não é a mesma coisa, de forma alguma, não é o mesmo material. Quando eu fui olhar lá, R$2. Imagine que tentação, que tentação terrível você deixar de comprar um DVD por R$30 e outro por R$2. E eu tenho uma necessidade enorme. Eu fui encurralado naquele momento porque eu tinha necessidade. A minha filha, ela só comia naquele momento. E eu tinha que comprar um DVD para ela. E eu fiquei com aquilo no meu coração. Eu disse, nossa, como é que eu faço agora? Aí aqui nosso me tentou, disse, eu vou comprar esses nossos R$2 mesmo. E o pior é que a pessoa que estava vendendo era crente, imagine só, era um crente de uma determinada igreja, e eu comprei aquilo. Eu me lembro que quando eu comprei, parecia que eu estava comprando droga, assim, sabe? Comprando alguma coisa ilícita, e era ilícita na verdade. Eu escondi aquele negócio, mas Deus olhou para mim. Deus via a minha atitude, Deus estava vendo a nossa atitude. E eu peguei aquele CD pirata, aquele DVD, fui para casa para colocar para minha filha assistir. Quando eu cheguei em casa, aquele negócio no meu coração incomodando, como o Espírito Santo lembrando que aquilo que eu estava fazendo estava errado. Que por mais que eu estivesse encurralado por falta de dinheiro e por uma necessidade, que eu não deveria infringir a lei de Deus, eu deveria ser fiel ao Senhor. E aí, em um momento, eu e minha esposa, nós pegamos aqueles DVDs pirata, quebramos todo, não assistimos mais. E depois daquele dia, estamos mais de uns 10 a 15 anos, nunca mais compramos nada pirata. Sabe por quê, irmãos? Não porque eu seja melhor do que você, muitas vezes eu deixo até de comprar, mas eu não compro nada ilegal. Sabe por quê? Porque eu sei que independente da Babilônia, Deus está vendo a minha ação. E eu tenho que fazer de tudo para ser fiel a Ele. Então vai ter momento, você vai passar, eu passo todo dia. Momentos que a gente é encurralado diante de uma situação. Pago ou não pago imposto? Pago ou não pago essa taxa? E a gente fica com aquele coração dizendo assim, poxa, como é que eu vou pagar? Eu passando por tanta necessidade. Deus entende, sabe, irmãos?
Acaba com isso, dizer que Deus entende. Sabe, eu sei que Deus tem a misericórdia dele, mas está lhe dando a oportunidade de você ser fiel. Olha, esse mês nós temos a declaração de imposto de renda. Será que você vai mentir de novo nesse imposto de renda? Ou você vai pagar o que é correto, o que é certo? Quantos irmãos são fraudadores da Receita? Aí você diz, mas pastor, o pessoal aí do governo, seja federal, estadual, municipal, cheio de falcatrua que tem por aí por trás, cheio de coisas ilícitas, né? Cheio de ganhos astronômicos, né? Desse povo aí. E aí eu vou sustentar essa máquina, eu vou nada, eu vou dar dinheiro, vou comprar comida para minha mesa. Sabe, queridos, eu sei que você pode não gostar do que você está falando, do que está ouvindo, mas quando você é fiel a Deus, mesmo sendo um imposto a ser pago, e Jesus mostrou isso, quando Jesus mostrou lá na Bíblia, na palavra, um testemunho maravilhoso, quando ele disse, dá a César o que é de César, o que é Deus, o que é Deus, ele está falando, aquilo que é lícito, você pagar o governo como imposto, faça, não seja sonegador. Eu não estou defendendo nenhum governo aqui, não. Estou falando que quando você sonega, você, além de tirar a oportunidade da sociedade, né, de multiplicar os recursos para poder se aplicar de alguma área, que isso é a justificativa dos impostos, o mais importante você perde, a sua credibilidade diante de Deus, a sua fé abalada, e você começa a andar de maneira infiel, porque não é assim que Deus quer. Não é assim que Deus espera de todos nós. Por isso, se você vai comprar um programa, compre. Se for para baixar uma música, baixe, mas tenha certeza do que você está fazendo para não estar roubando o direito de ninguém. Isso é o que Deus está nos falando nesta manhã. Ser fiel e público. Será que você é? Ou você tem aí no seu, na sua penteadeira, aí na sua sala, um monte de DVDs piratas, hein? Um bocado de DVDs pirata aí que você comprou ali naquele camelô do centro, hein? Será que você acha que Deus se agrada disso? Ah, pastor, mas os artistas evangélicos cobram preços terríveis. Eu falei sobre isso. Tem situações que nos encurralam. Você acha que eu concordo com a maneira que todos os governos, seja federal, estadual ou municipal, empregam o meu imposto? Eu não gosto. Quando eu vejo essas roubalheiras, essa corrupção, cria uma náusea dentro de mim, uma vontade de não pagar mais, de não pagar mais o imposto. Mas eu não pago imposto porque o governo merece. Eu pago porque é devido. Tem uma lei sobre isso. E sobre isso eu faço não por causa do governo, mas por causa da minha fidelidade para com Deus. Daniel era assim. Daniel sabia que estava servindo a um rei inimigo, porque ele foi levado cativo para lá. Sabia que estava na terra inimiga, mas mesmo assim ele trabalhava com tanta excelência que ele se destacava. Quer ver outro exemplo para não ficar só no Daniel? Veja o exemplo de José. A Bíblia diz que José, ele no Egito, ele foi vendido como escravo, ele foi vendido pelos seus irmãos, ele ficou um tempo preso lá na masmorra por causa da mulher de Potifar, tá? Ele passou por um bocado de perrengue, mas a Bíblia diz que quando ele foi trabalhar lá como auxiliar lá na casa do Potifar e também lá no Egito com o faraó, ele fez um excelente trabalho ao ponto que se destacava. Quer ver outro exemplo? Ele na cadeia, José na cadeia, ele estava, tão aprimorado, fazendo a coisa com tanta excelência, com tanta qualidade, que ele se destacou na cadeia, no pior lugar que poderia existir. Será que você consegue se destacar na sua empresa por um bom testemunho? Será que você consegue se destacar na sua casa, na sua família, pelo seu testemunho, pela sua fidelidade a Deus? Ou será que as pessoas te conhecem como devedor, como alguém que promete e não cumpre, como uma pessoa que não tem caráter, né? Como aquele cristão que vai para a empresa e é o último a chegar e é o primeiro a sair, dando trabalho lá para o proprietário, ao ponto de dizer, rapaz, eu tenho um monte de empregado aí que não tem a fé cristã, mas são muito mais íntegros, muito mais fiéis e trabalham com excelência do que aquele que fala de Deus, que fala do Espírito de Deus. Então, é evidente, irmãos, que Deus está nos chamando tem nos chamado nesta manhã para a responsabilidade da fidelidade para com Deus, para com o nosso testemunho diante de Deus. Porque se não sermos cobrados em nossas posturas, vamos ser cobrados diante da lei de Deus. E Deus sabe como nós vivemos, Deus conhece o nosso coração, o nosso deitar e o nosso levantar. Então, a fidelidade, ela traz, é verdade, inveja. Ela atrai.
Ela traz inveja. Aconteceu isso com o Daniel. Está no versículo 7. Todos os príncipes dos reinos, os prefeitos e presidentes, capitães e governadores tomaram conselho a fim de estabelecerem um edito real e fazerem firme este mandamento, que qualquer que, no espaço de 30 dias, fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, não a ti, falando do rei, seja lançado na cova dos leões. Está no versículo 7. Eles armaram uma cilada para Daniel naquilo que Daniel era bom. Daniel gostava de orar, Daniel buscava o Senhor. E a Bíblia diz que eles disseram, então vamos fazer o seguinte, vamos planejar algo. E por inveja, movidos por inveja, eles convenceram o rei Dário a promulgar uma lei que durante 30 dias ninguém poderia fazer nenhuma petição a Deus nenhum, a não ser falar ao próprio rei. O rei, de maneira, alguns dizem vaidoso, com aquela vaidade que é comum aos governantes, né? Mas também de maneira imprudente acabou assinando aquele edito e nem imaginava do que se tratava em si, porque no final ele começa a ver o plano ardiloso daqueles homens, que era para condenar o seu amigo Daniel. A prova diz que ele passou toda a noite em jejum, em oração, né? Acordado, não conseguia dormir por causa de Daniel, ao ponto que logo quando amanheceu, ele correu lá na cova dos leões para ver se Daniel estava vivo, porque Daniel, de fato, não parou de orar por causa das ameaças. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que você passa na sua casa, nem as ameaças que você tem recebido. Mas não pare de ser fiel ao Senhor. Não pare de orar, não pare de buscar. Alguém vai dizer, você é louca, você é louco. Você está dando dinheiro para o seu pastor. Você é um maluco, você é uma pessoa que quer ficar só em igreja. Cadê a sua oração neste momento? Cadê a resposta de Deus para vocês? Sabe, queridos, eu vi muitas postagens, né, durante o falecimento, né, a promoção, na verdade, ao Senhor, lá aos céus, da cantora Fabiana Anastácio. E muitas pessoas que não são convertidas e não creem em Deus, falando um monte de coisa, dizendo, cadê agora a fé? Cadê? Por que Deus não salvou ela? Por que os pastores não oraram por ela? Por que a fé dela não salvou? Sabe, queridos, não é porque você é fiel que Deus, em todas as ocasiões, vai promover uma vitória de acordo com o que você acha. Passaremos por provações, passaremos por aflições, mas quando Deus permite uma situação para nos promover aos céus ou para levar o cristão a outro patamar, tenha certeza absoluta que Deus, Ele está vendo a sua fidelidade. Não importa o que o povo diga, não importa o que a sua família fale, nesse sentido de fidelidade, continue sendo fiel ao Senhor. Porque aquele que busca e permanece íntegro, andando na presença do Senhor, Deus ele vai proteger, mas naquilo que Ele quer proteger. Mas Deus é a nossa proteção. Olha o que a Bíblia diz no versículo 22, quando Daniel já estava na cova dos leões, tinha passado toda a noite. Olha o que a Bíblia diz. Daniel respondendo ao rei, o meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não fizessem dano, porque foi achado em mim inocência diante dele, e também diante de ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Glórias a Deus. É evidente, irmãos, que quantos cristãos foram jogados aos leões, e Deus, pela sua capacidade de ver todas as coisas, os projetos deles não são impedidos, Deus ainda tinha plano aqui na vida do Daniel na Babilônia, muitas coisas ainda para ser reveladas. Mas quando Deus quer promover um santo ao céu, quantas histórias nós sabemos de pessoas que foram jogadas nas covas dos leões, nas arenas dos leões, foram decapitados, foram crucificados, né? Morreram por causa deste evangelho e não negaram a Cristo de forma alguma. Não é porque você está com um revólver na cabeça, te ameaçando de morte, que você deva aceitar e rejeitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, rejeitar a sua fé. Então, nesse momento, o que eu quero passar para vocês é que, por mais que doa, por mais que leve a gente até a morte, por mais que nos leve até ao sofrimento, por mais que a gente venha a perder o emprego, perder tudo, a Bíblia diz, aquele que não deixar amor de pai, mãe, irmão, filho, e eu acrescento dinheiro, trabalho, não é digno de mim. Pode acontecer momentos que você vai ficar entre a cruz e a espada. Você vai ficar entre, sabe, o leão e o urso. E aí você vai ter que escolher. E neste momento, ser fiel a Deus, ser fiel ao Senhor, é a melhor escolha. Sempre será a melhor escolha. Porque se Deus tem um projeto, Ele te protege, Ele te abençoa, Ele te guarda, como Ele fez com Daniel.
Claro, se não tiver projeto, você vai ser promovido à glória e não é derrota, mas é uma grande vitória ser coroado na glória. Amém? Eu quero orar por vocês nesse momento, para que Deus continue fortalecendo nossos corações, para que não venhamos a ceder às tentações do maligno e deixar com que a ilegalidade, a promiscuidade, a mentira, tantas coisas ruins que atacam o mundo e tem atacado muitos cristãos, porque na hora da dificuldade esses cristãos não conseguem dizer não ao mundo, não conseguem dizer não ao pecado, se assenta na roda dos escarnecedores e tem o mesmo comportamento daquele que não professa Cristo, que não confessa Cristo. Amém? Vamos orar neste momento para que Deus te dê forças e você venha vencer as tentações e na hora da adversidade, na hora do paredão, na hora da cova dos leões, que você diga: eu escolho Deus, eu escolho o Senhor na minha vida, porque Ele é fiel e eu também tenho que buscar ser fiel ao Senhor. Amém? Pai, te louvamos neste momento pela Tua graça infinita, pela Tua misericórdia. Obrigado porque o Senhor está contemplando a vida dos Teus filhos neste momento. E com certeza, Senhor, o Senhor continuará falando a cada coração através da Tua santa palavra. Pai, nos ajuda a ser fiel. Nos ajuda, Senhor, nos dá forças para que venhamos a ser fiéis ao Senhor. Para que venhamos, meu Deus, a ver a Tua fidelidade, nos espelhar nela. E em cada momento que fomos testados, que venhamos a resistir ao mal, a resistir à tentação, por mais que pareça fácil, por mais que pareça normal, porque todo mundo faz, mas por mais que pareça, meu Deus, até, Senhor, vantajoso, mas eu escolho Deus. Eu escolho servir o Senhor, mesmo pagando um alto preço por essa fidelidade, mesmo andando com invejosos, olhando para as minhas posturas e desejando a minha morte. Eu prefiro continuar sendo fiel ao Senhor. Te louvamos, te agradecemos por esta palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, queridos? Deus abençoe a todos. Fiquem com o Senhor. Dê um dia abençoado para vocês em nome do Senhor Jesus. Amém?